Olá, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Katz aqui. Nesse vídeo eu vou falar para vocês qual a relação de corpo com a modelagem, ou com o molde, como vocês preferirem dizer. E por que eu quis trazer esse vídeo para o canal? Quando eu comecei a fazer o meu curso de moda, antes nem era faculdade, era só o curso técnico, eu sabia modelar, eu sabia costurar, fazia isso razoavelmente bem, e quando eu entrei no curso, eu simplesmente travei que eu não conseguia ir para frente mais. E por quê? Porque tudo que eu se perguntava, as pessoas falavam que era regra, que tinha que ser daquele jeito. E isso, como eu fazia de forma orgânica quando eu trabalhava sozinho, eu não tinha essas regras. Quando eu passei a fazer o curso, eu simplesmente travei, porque tudo era regra. Então, esse é o motivo que eu trouxe, um dos motivos que eu trouxe para vocês esse canal aí. Não existe regras, existe ponto de partida. O outro motivo que eu trouxe também, isso também eu já ouço há muito tempo, mas esses dias eu vi um curso, aí uma pessoa vendendo um curso e me incomodou muito, que o curso é como fazer a modelagem perfeita. Não existe modelagem perfeita, gente. Existe modelagem adequada ao seu corpo. Perfeito é aquilo que todo mundo aprova que serve para todo mundo. E roupa não serve para todo mundo por infinitas razões e algumas delas eu vou falar para vocês aqui. Tá? Então não existe modelagem perfeita, existe modelagem adequada ao seu corpo e ao final eu vou falar o complemento e o porquê disso, ok? Uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar quando a gente fala de molde, quando a gente vai fazer o molde, e existe um estudo específico para isso também, que não foi feito para a moda em específico, tá? A moda absorveu esse estudo. Esse estudo foi feito mais para o lance da ergonomia, para uma coisa mais científica e medicinal, médica. Então, a gente na moda acabou absorvendo isso porque inseriu-se ergonomia na moda, que faz todo sentido, porque tem uma relação muito grande de fato. A gente tem aqui, quando a gente olha de frente, eu não encontrei nenhum livro, não encontrei nenhuma explicação lógica por que foram feitas essas definições. Tá? A gente está pensando aqui em formas, e quando a gente está falando de forma, a gente está falando da forma olhando uma pessoa de frente. Não pensa de lado, não pensa de costas, simplesmente de frente. De costas pode até ser porque acaba sendo um pouco parecido. Né? Então a gente tem aqui algumas formas, alguns biotipos, mas hoje em dia existem outros tantos que já foram criados a partir disso. Aí já foi criadas realmente na moda, já foram criados outros tantos. Porque a moda adora inventar moda, como se diz, né? Mas a gente tem aqui um corpo que é retangular, que é quando a proporção do ombro, cintura e quadril são parecidas, são próximas. A gente costuma chamar a pessoa de reta, tá? Isso, a pessoa muito reta. A gente está olhando ela de frente, ela tem todas as medidas aqui muito próximas uma à outra. Não são idênticas, são próximas, tá? A gente tem nosso triângulo invertido, que é quando a pessoa tem os ombros muito maiores do que a cintura e o nosso quadril. A gente costuma falar que ela é muito grande em cima e pequena embaixo. Algumas pessoas chamam isso aí de cone de sorvete, casquinha de sorvete também, mais pejorativamente falando. Temos nosso triângulo invertido, que é quando a pessoa tem o quadril maior do que a cintura e os ombros. Né? A gente percebe isso de cara proporcionalmente. Tem aqui a nossa base, aqui, o oval, que é quando a pessoa tem a região abdominal muito maior do que o nosso ombro e o nosso quadril. E o queridinho da moda, que é o ampulheta, quando a cintura é muito mais marcada do que o ombro e que o quadril. A gente geralmente faz roupa, principalmente para mulher, e homem também, tá? Para esse público aqui, que é um equívoco muito grande. Hoje, bem menos, mas ainda existe, tá? Qual que é a relação desse corpo com a modelagem, gente? Vou falar isso de uma forma bem rápida, porque eu tenho outros áudios aqui, outras imagens para mostrar para vocês. Quando eu vou fazer uma roupa para essa pessoa, é totalmente diferente para essa. Por quê? Porque a cintura é muito marcada. Se eu penso em pence, né? Pense com C, não com S. Pense com S, a gente vai pensar. Então, se eu tenho uma pence para esse corpo aqui, eu não vou fazer uma pence para esse corpo aqui, porque num primeiro momento não, olhando de frente não, porque a região abdominal já está muito maior do que o meu quadril. Para que eu vou colocar uma pence na cintura? É uma coisa que, num primeiro momento, se eu olhar só de frente, não faz o menor sentido. Eu teria que colocar uma pence talvez embaixo, nas pernas, que não vai acontecer, óbvio. Mas teria que ser isso, ok? A mesma coisa aqui do retangular. Talvez eu não precise de pence, porque a minha medida de cintura e quadril são muito próximas. Às vezes não tem necessidade de uma pence. Uma curvinha que eu colocar na lateral aqui da calça ou da saia já vai ser o suficiente para suprir a minha necessidade. Ok?
E aqui nesse caso não dá para a gente saber, porque eu estou olhando de frente, qual que é a medida de busto aqui, para eu saber se eu vou colocar uma pence de busto ou não. Isso não tem como eu saber, porque eu estou olhando de frente. Né? Embora os desenhos aqui mostrem para mim busto menor, busto maior, mas não quer dizer nada em relação a isso. Então, eu preciso saber, no primeiro momento, qual é o meu biotipo, pensando de frente, que já me dá um ponto de partida. Lembrando, modelagem, gente, não é regras. São modelagem, costura, nada na vida é regra, tá? Tudo é ponto de partida. Então, tem como ponto de partida biotipo vai ajudar para mim nesse sentido. Quando alguém fala para mim, fulano é mais triangular. Eu já sei mais ou menos, tá, então o quadril é maior que a minha cintura. Então, já vou saber ali mais ou menos como fazer essa modelagem. Se eu tiver que fazer um vestidinho, eu já vou deixar ele mais solto embaixo do que em cima. Então, já tem um ponto de partida ali para eu pensar como será. Isso muda quando eu começo a ver a pessoa de lado. Quando eu penso nela de lado, já muda quase completamente a minha visão de quando eu vejo ela de frente. Por quê? Porque eu posso ter uma pessoa aqui oval, que eu tenho aqui a cintura, a região abdominal maior do que o meu quadril e o meu ombro, mas às vezes ela não tem toda essa região maior só na lateral. Ela tem realmente estufada para frente. Às vezes ela pode ter muita barriga, ser aqui de uma forma de frente oval, mas ela pode ter bunda. Tem um bumbum muito avantajado. O que vai exigir de mim o quê? Uma pence, pelo menos na parte das costas. Talvez na frente não, por causa da barriga e da lateral, que não tem a cintura marcada. Mas se ela tiver um bumbum avantajado, eu preciso sim colocar uma pence nas minhas costas. Ou se não, um recorte que vai fazer aí a função da pence. Tá? Então, é importantíssimo eu saber como que seria essa pessoa de lado para eu saber como que eu vou fazer essa modelagem. Porque se eu olho só de frente, eu vou ter um preconceito. Quando eu olho de lado, eu vejo que é diferente. Então, eu preciso ver a pessoa de todos os ângulos. O que? Se eu olho só medidas, se eu pego uma tabela medida, gente, a medida é essa. E no primeiro momento não quer dizer nada para mim, porque eu não sei como que está dividido essas medidas, como que ela foi projetada. Isso é muito importante. Por isso que é bom, quando eu trabalho para a empresa, gente, eu sempre peço a fotografia. Não mande só a foto, as medidas da sua modelo de prova, que vai vestir a roupa. Mande para mim a fotografia dela, frente, costas e lateral, para eu saber como que essa medida está definida, ok? Outro lance que para mim também é um dos mais problemáticos é o lance da postura. Cada postura aqui existe uma modelagem diferente. É claro que, se a gente está pensando em indústria, eu não vou focar nessas posturas aqui. Não me interessa no primeiro momento. Vai interessar o que saber? Para dar uma resposta, às vezes, para o meu cliente, para dar uma resposta, às vezes, para a empresa que me contrata. Porque já aconteceu de eu trabalhar para uma empresa. Nesse caso, eu trabalhava dentro da empresa. Eu fiz um freelance, então eu tinha minha modelo de prova ali. A modelo que elas tinham era totalmente uma lordose totalmente assim enorme, uma lordose muito profunda. Então assim, a gente sabe, gente, que em geral, seja homem, seja mulher, esse não é o padrão que a gente tem. É um padrão diferente. A gente costuma ver um pouco mais isso aqui, um pouco mais isso aqui, não tão ereto também, né? Mas talvez isso aqui uma postura mais assim, mas não tão desse jeito. Então a gente não pode pensar em indústria ter o nosso modelo de prova, gente, como essa pessoa aqui. Porque se eu faço para isso aqui, dificilmente vai vestir a pessoa dessa postura aqui. Porque eu vou colocar uma hiperlordose aqui e realmente tive um problema muito grave. Fui até mandado embora, para falar bem a verdade, porque as roupas não adequavam, né? Porque eu ficava muito implicando com isso assim, mas tinha que fazer, eu fazia. Mas a lordose era tão profunda que nem as roupas vestiam tão bem. Sabe assim, era tão profunda, só vestiam bem aquelas roupas que eram muito, muito justas, mas ainda assim dava um papinho aqui. Eu era no início de carreira, eu não conseguia ajustar a modelagem para essa hiperlordose aqui, tá? Então, assim, quando a roupa está um tecido elástico muito justa, é provável que vai vestir igual esses dois corpos aqui. Porque às vezes eu não vou colocar tanta profundidade de lordose, porque a própria tecido vai estar tão esticado que eu não vou precisar fazer tanta curva. O que vai deformar o corpo aqui é o próprio tecido. Então a gente tem aí uma preocupação, uma relação também de tecido com o corpo. Tá? Então, perceba que quando eu penso em altura, a altura aqui de cintura, frente, é diferente daqui, que é diferente daqui.
Olha o quanto que isso aqui está esticado até a linha vermelha. Olha minhas costas, o quanto ficou mais encurtado, que é diferente aqui. Como a pessoa tem uma hipercifose, olha o quanto que a costas esticou. Então, essa medida vai ser diferente disso aqui. Então, é outro problema que a gente precisa pensar para poder saber que não tem aí uma lógica, uma regra específica quando o assunto é modelagem. Outro problema muito grande é quando a gente pensa em busto. Tá? A gente tem diferentes tipos de tamanho de busto, diferente altura de busto, localização de busto, busto mais caído, busto mais no lugar, busto pontiagudo. Então, como é roupa para mim, feminina, gente, um dos piores problemas é realmente definir a nossa modelagem de busto. Porque se eu quero uma roupa ajustada à cintura, eu preciso saber qual a relação com o busto. Se eu quero fazer uma roupa muito decotada, eu preciso saber qual que é a minha relação com o busto. Se está sobrando muito tecido aqui na minha cava, com certeza está relacionado ao busto. Então, isso é muito complicado. Então, quando eu vejo livros, quando eu vejo pessoas falando para mim que toda modelagem, toda pence, são 3 centímetros para todo mundo, né? Aqui na região da cintura principalmente, gente, 3 centímetros para todo mundo. Isso me incomoda muito, porque não é uma verdade. Eu preciso realmente saber qual que é a relação do busto com a minha cintura, com a minha cava, para eu saber quanto que eu vou colocar de volume de pence para essa pessoa. Se eu coloco o volume de pence de busto para essa pessoa e quem compra é essa pessoa, impossível vestir de forma adequada. Vai sobrar muito papo aqui. Por mais que em termos de largura a medida seja a mesma, porque ela tem as costas muito largas, a medida seja a mesma. Se eu coloco um volume onde não existe, vai sobrar tecido, vai dar papo. Então, quando vocês veem aí, pessoal, está com papo ali, ou coisa que vocês fizeram uma roupa que vestiu bem numa pessoa e não vestiu na outra, é porque acabou a pessoa que está vestindo, que não ficou legal e a outra ficou, não tem volume para preencher o mesmo espaço que vocês colocaram para a primeira pessoa. Esse tipo de roupa aqui, gente, só existe para foto. Não existe esse tipo de roupa para o dia a dia. Tá? Igual a este aqui, ó. Esse aqui a gente até vê para o dia a dia, mas duvido muito, e eu posso falar isso com segurança, porque eu faço roupa para uma empresa fitness, e a gente precisa colocar determinadas amarrações para poder realmente segurar o busto aqui, quando a pessoa, principalmente malhar. Imagina a pessoa ter que fazer agachamento com essa roupa aqui. No que ela agachar, isso tudo aqui vai sobrar, porque não tem nada que segura aqui embaixo. Para eu fazer uma roupa muito decotada dessa forma, eu precisaria ter uma cordinha aqui, precisaria minhas costas totalmente fechadas para poder ajudar a segurar aqui. Isso aqui, nesse caso, tem uma fita dupla face aqui que segura esse tecido ao corpo. Se a gente olhar aqui, ó, olha o quão largo esse tecido está ao corpo. Não está preso ao corpo. E como isso pode estar tão coladinho assim? Não existe. Isso aqui tem uma fita dupla face aqui, tá bom? Pensando nessa relação de busto, o que as empresas, indústrias de moda íntima fizeram? Criaram o tal de copa. Quando vocês ouvirem falar de sutiã copa A, copa B, copa C, é isso aqui, é por causa dessa relação, que é o quê? Qual é a medida que a pessoa tem de tórax para o busto? Na mulher, a gente chama isso aqui de tórax, a parte que fica abaixo do busto, e o busto aqui. Então, quando é pela relação da medida de tórax com o busto que vai definir se é copa A, copa D, copa B, o que é. A copa D, gente, significa que a pessoa tem o busto muito, muito maior, que seria o caso aqui, ó. Tem aqui muito pequeno e um busto muito grande. Então, talvez aqui seria um DDD. Aqui, ó, seria o quê? Se a gente for pensar em medida, aí vai seguir a mesma relação. Aqui a gente está vendo a pessoa de lado. Porque eu posso ter aqui, olha o tamanho da asa dessa pessoa. Olha como é que essa asa aqui, a gente costuma falar asa, né? Mas aí é o nosso grande dorsal. Como é que está grande aqui? E se a gente for medir aqui embaixo, vai ter uma medida totalmente diferente. Se a gente pega só a medida e não sabe quem é a pessoa, a gente vai se equivocar. Porque a gente vai ter uma medida muito grande aqui e vai achar que a pessoa é uma copa maior, se nem busto ela tem. Então, se eu faço uma medida aqui, uma modelagem, pensando que ela tem um busto grande, eu vou errar muito aqui. Então, a gente precisa repensar isso aí, tem que ter muita calma. É claro que, né, gente, quando não tenho a minha pessoa na frente, a gente pensando em indústria, não tem como a gente acertar. Isso aí vai servir até para o cliente, no caso, né? Que eu estou falando nesse vídeo aqui, vai servir até para o cliente, quando vocês comprarem roupa como cliente. Se a roupa não está vestindo bem você, não é porque a modelagem não é perfeita, não foi bem executada.
ela não serviu para você porque o modelo que vestiu a roupa não tem o mesmo biotipo que o seu, ok? Outra coisa que acontece aqui que a gente precisa repensar também é a relação de altura. Se eu faço uma calça para essa mulher, não vai vestir essa mulher. Esqueçam a circunferência, tá? Pensam só em altura. Se eu faço uma calça que está vestindo muito bem aqui em termos de altura para essa mulher, para essa aqui vai ficar pega-franga. Se eu faço uma calça que veste muito bem para essa mulher, vai ficar comprida para essa mulher. Essa mulher vai conseguir aproveitar a calça dessa mulher, porque basta fazer a bainha. Já essa aqui não consegue. Empresas, assim como tiveram lá Copa A, Copa B, Copa C, eu já vi empresas que fazem calça ou sem a bainha, que é a pessoa faz a bainha, ela faz pela maior altura, ou ela faz dois tipos de altura, para pessoas baixas e para pessoas altas. Porque aí a pessoa define ali como que ela, em vez de ser Copa A, Copa B, Copa C, fala-se em termos de comprimento. Tá? Não só em relação à perna, tá, gente? Tem em relação ao braço. Olha o comprimento do braço dessa mulher. Essas duas aqui ó, tem altura quase próxima. Mas olha o comprimento do braço dessa mulher e olha o braço dessa mulher. Às vezes a manga fica curta também. A mesma coisa com tórax. Tórax não, tronco. Às vezes tem pessoas com tronco curto e as pernas muito longas. A gente pode pensar na Ana Hickman, que eu sei que tem as pernas muito longas. Eu não sei se o tronco dela é curto, mas as pernas a gente sabe que é muito longa. Às vezes a gente tem o contrário, pessoas que têm o tronco mais comprido, né, tem o tronco grande e as pernas curtas. Então a gente tem uma dificuldade também de acertar a modelagem com isso, principalmente quando a gente vai fazer vestido com recorte, que a gente não vai saber definir a cintura certa. Então, assim, é muito complicado, gente. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, porque eu acredito que vocês já perceberam que é complicado a gente definir realmente uma medida exata, uma modelagem perfeita. Porque não tem como. São diferentes, são N fatores que vão interferir na nossa modelagem. Então, o que eu queria reforçar? Não existe modelagem perfeita. Existe modelagem adequada ao seu corpo. E por que ela é adequada ao seu corpo? Porque há grandes chances da pessoa para quem a gente modelou lá na indústria ter o corpo parecido com o seu, ter o biotipo parecido com o seu, a estrutura, a postura parecida com a sua, tudo parecido. Quando você fala assim, nossa, essa modelagem é perfeita, pode saber que a pessoa tem quase tudo parecido com você. Um pouquinho que deu um pouco de diferença, há grandes chances de o corpo ser diferente. Há sim modelagens, as pessoas não sabem modelar, que dão defeito. Mesmo quando a modelagem, a pessoa tem um corpo parecido com você, há modelagens com defeitos. Modelistas que não sabem trabalhar. Isso existe ao monte. Mas modelagem perfeita é meio complicado a gente definir isso como, tá bom? Como também não existem regras, gente. Quem está aprendendo moda, quem está aprendendo modelagem, na vida não existe regras. Cada um encontra a sua forma de viver. Na moda é a mesma coisa, na modelagem é a mesma coisa. E existem pontos de partidas. A gente começa por aqui e vai adequando, vai ajustando a roupa dependendo do corpo que vai vestir. Então, quando a gente entra numa indústria, eu trabalho ali para modelo de prova, até eu acertar a modelagem no corpo dela, que também, por mais profissional que eu seja, não é a minha primeira modelagem que vai vestir a pessoa bem, mesmo sendo eu vendo a pessoa e tirando as medidas. Porque isso tem uma relação também com tecido, tem a relação que está menstruado ou não, tem uma série de fatores, além corpo, além medidas, que também vai interferir nesse caimento de modelagem. Ok? Então, assim, eu tentei fazer um vídeo rápido, mas nunca dá para fazer quando eu quero realmente explicar a coisa. Mas é isso que eu queria dizer. Espero que vocês tenham gostado. E, por favor, deixe o comentário de vocês aí na descrição. Obrigado e até o próximo vídeo.